amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Alexandre e esse é o Academia Lestes. Certamente, se você não é Lash Design, você já deve ter aí se pegado com todos os tipos de curvaturas possíveis e se perguntado, meu Deus, para que tudo isso? O que eu faço com cada curvatura? O que é curvatura M? O que é curvatura L? O que é curvatura C? Hoje você vai entender. E se você já é Lash Design, certamente você já teve aí alguma situação de a cliente com extensão de cílios caindo em menos de uma semana e você se perguntando por quê. Amigas, nem sempre é o adesivo, nem sempre a técnica é incorreta. Pode ser o tipo de curvatura. E hoje você vai aprender a desvendar esse mistério. Em menos de 5 minutos eu vou te dar as regras ouro para você desvendar de uma vez por todas o mistério das curvaturas. Então preste atenção porque é rápido e é ouro. Curvatura C. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ela é curvada, porém ela não é tão curvada. Ela é um pouco para frente. Muitas lashes utilizam esse tipo de curvatura quando a cliente ela tem fios mais retos ou bem levemente curvados. Ou até mesmo quando a cliente ela quer um efeito mais rímel. Já a curvatura D, se vocês perceberem, ela tem uma curvatura mais fechada e para cima. Esse tipo de curvatura é um tipo de curvatura que deixa o olhar mais dramático. É para quem quer abrir o olhar. Mas alerta, se a cliente ela tem fios muito retos, normalmente a gente não costuma utilizar esse tipo de curvatura. Porque certamente, principalmente se você for uma lash iniciante, você vai ter um problema de retenção. Esse cílio, esse fio sintético, ele vai desacoplar muito rápido do fio natural da cliente. Se você já é uma lash de anos, pode ser que você já tenha desenvolvido a acoplagem perfeita e isso não seja um problema para você. Mas se você é iniciante ou tem pouca prática, certamente isso vai ser um problema. Essa é a curvatura L. A curvatura L é muito utilizada para o Fox. Eu, particularmente, não gosto muito dela. Ela tem literalmente o formato L. Eu, particularmente, não gosto muito dela. Eu prefiro utilizar a curvatura M para o efeito Fox. Eu acho mais bonito, mais fácil de trabalhar. Mas muitas lashes utilizam essa curvatura L para o Fox. Ela tem uma base mais reta. E essa é a curvatura M. É a que eu prefiro utilizar para os fios, para a extensão de Fox. Eu acho muito mais bonito. Fica muito mais cheinho, sabe? Eu prefiro. Acho que fica lindo. Mas se for sua preferência usar o L, pode usar o L também. Existem alguns outros tipos de curvaturas, como a N, mas, assim, não é muito utilizado. Tem a U também, que está muito recente, muitas pessoas estão utilizando. Mas não é, assim, algo que você precisa saber agora, porque não são fios, não são curvaturas que a gente utiliza no dia a dia. As principais, de fato, são essas, que é a L, a M, a C e a D. Então, são essas que você precisa focar inicialmente. É interessante ressaltar que o fio da extensão, né, o fio sintético, quanto mais fios ele tem, mais a base ela é mais grossa, mais pesada. Então, é interessante que você também analise esse tipo de situação, porque se a cliente ela tiver um fio mais fino, mais frágil, então aí você pode ter algum tipo de dano no cílio natural da cliente, tá? Então, é interessante avaliar o peso correto para não ter nenhum tipo de problema nem com a retenção, nem com a saúde do cílio da cliente. Assim como nós temos as curvaturas, a gente também tem os tamanhos. Normalmente vai aí do 7 ao 14, é o mais comum. Eu, por exemplo, utilizo aí esse intervalo do 7 ao 14. 14 muito dificilmente, só quando a cliente ela quer um tamanho maior. São clientes muito específicas que gostam de tamanhos maiores. Mas normalmente a gente vai até o 12, 13, no máximo estourando. E o 7 também às vezes não é utilizado, às vezes eu começo do 8, depende muito. A gente avalia ali na hora a estrutura do olho da cliente e define qual vai ser os tamanhos. Mas o mais comum é do 7 ao 14. E por que do 7 ao 14? Porque a gente não utiliza um tamanho só em todo o olho. Já teve cliente que já me pediu para utilizar um tamanho só no olho inteiro? Já, gente. Isso pode acontecer. Mas o que fica mais bonito, o que fica mais elegante, né, o que realmente a gente aprende nos cursos é realmente ter esse tipo de alteração nos tamanhos conforme a gente vai evoluindo. E aí, pegou essas regras de ouro, mas preste atenção. O mundo Lash Design, ele exige muito mais. Eu desenvolvi cursos para quem quer mais conhecimento. Me acompanhando aqui nesse canal no YouTube, você já vai ter muito conhecimento. Mas se você quiser ainda mais conhecimento, que foi o que eu procurei também, principalmente no início,
mas não conseguir encontrar cursos com valores acessíveis, que o que mais a gente acha é cursos com valores absurdos para ter um terço de conhecimento que a Leste que está vendendo tem. E aí a gente não consegue comprar porque a gente está iniciando, a gente não tem muito dinheiro e não consegue ter acesso a esse tipo de conhecimento. E a minha filosofia é: eu cresço muito mais quando eu cresço junto com vocês. Então, eu desenvolvi esses cursos com preços muito mais acessíveis. Em breve, eu vou estar deixando aí para vocês os links, para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que, assim, preço irrisório, para vocês conseguirem ter muito mais conhecimento e estarem se destacando no mercado leste. Porque eu quero a agenda de vocês cheíssima de clientes, hein? E para isso, vocês precisam dominar 100% a técnica. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês os tipos de pinças. Qual pinça utilizar na acoplagem, qual pinça utilizar no isolamento, na remoção mecânica. Então, vocês vão entender aí quais são as pinças que eu utilizo, quais são as pinças disponíveis no mercado, para vocês entenderem qual que vocês vão se adaptar melhor, qual que vocês vão utilizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, clica aqui no like. Manda esse vídeo também para aquela sua amiga que também sonha em ser leste ou alguém que você conheça que precisa desse tipo de conhecimento. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Então é isso. Um beijo e tchau!